Um homem poderoso perdeu tudo aquilo que mais prezava: o controle absoluto. Trancado em luxo, travava uma guerra contra médicos e enfermeiras que não suportavam sua arrogância. Até que alguém, vinda de um mundo muito distante do dele, ousou enfrentá-lo sem medo nem bajulação. Foi nesse choque improvável que nasceu uma transformação inesperada. O ronco do motor esportivo cortava a Avenida Paulista, enquanto a chuva castigava o asfalto. Gustavo Mendonça, 42 anos, pressionava o acelerador de seu Porsche, importado com a mesma impaciência com que conduzia seus negócios. CEO do Grupo Mendonça, um dos maiores conglomerados imobiliários do Brasil, Gustavo estava acostumado a dobrar o mundo à sua vontade. Atrasado para uma reunião decisiva, ignorou o sinal vermelho. O impacto foi instantâneo. Quando abriu os olhos, o branco do teto do Hospital San Marco, o mais exclusivo de São Paulo, foi a primeira coisa que viu. A dor em seu corpo era lancinante, mas seu orgulho ferido doía ainda mais. Dr. Ricardo Bastos, diretor médico e seu amigo pessoal, entrou no quarto com expressão grave. Fraturou a perna em 3 lugares, 2 costelas quebradas e uma contusão no ombro. Você teve sorte, Gustavo, explicou Ricardo, ajustando os óculos de armação italiana. Sorte? Gustavo tentou se mover, sentindo uma pontada aguda. Quanto tempo ficarei preso aqui? No mínimo, 2 meses. E depois reabilitação intensiva? Impossível. Tenho a fusão com os americanos em 3 semanas. Ricardo suspirou. A única fusão que importa agora é a dos seus ossos. Contratei a melhor enfermeira da equipe para cuidar de você. Nesse momento, a porta se abriu. Carolina Alves, 30 anos, entrou no quarto com passos firmes e determinados. Nascida e criada na periferia de Salvador, havia conquistado cada centímetro de sua carreira com esforço e dedicação. Seus olhos castanhos escuros, perspicazes e diretos encontraram os de Gustavo sem hesitação. Senhor Mendonça, sou Carolina, sua enfermeira responsável. Apresentou-se com voz firme enquanto verificava o monitor cardíaco. Como está se sentindo? Como acha que estou me sentindo? Respondeu ríspido. Preciso do meu celular e laptop imediatamente. E ligue para minha secretária. Carolina continuou a verificar os sinais vitais, ignorando a hostilidade. Seu telefone está guardado e só poderá usá-lo em horários específicos. Quanto ao laptop, apenas após o 3º dia, se seus sinais estiverem estáveis. Você sabe quem eu sou? Gustavo estreitou os olhos, tentando intimidá-la. Perfeitamente. O paciente do quarto 701, com múltiplas fraturas que precisa seguir o protocolo de recuperação à risca, se quiser voltar a andar normalmente. Seus olhos não desviaram por um segundo. Ricardo assistia à cena com um sorriso discreto. Deixo você em boas mãos, Gustavo. Quando o médico saiu, Gustavo tentou se sentar, mas a dor o forçou a recuar. Não recomendo movimentos bruscos, advertiu Carolina, ajustando o travesseiro. Seu corpo sofreu um trauma significativo. Não me diga o que posso ou não posso fazer, rosnou. Estou pagando uma fortuna por esta suíte. Exijo atendimento diferenciado. Carolina colocou a prancheta sobre a mesa e encarou-o diretamente. Senhor Mendonça, vamos estabelecer algo desde o início. O senhor pode ser dono de meio São Paulo lá fora, mas aqui dentro, quem dita as regras é a equipe médica. E eu sou parte dela. Se preferir outro profissional, posso providenciar a troca, mas as regras continuarão as mesmas. A firmeza nas palavras de Carolina pegou Gustavo de surpresa. Estava acostumado a pessoas que se curvavam à sua vontade ao menor sinal de desagrado. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Alguém que estudou 8 anos para garantir que pessoas como o senhor sobrevivam às próprias imprudências, respondeu calmamente. Agora preciso verificar seus curativos. Durante os dias seguintes, Gustavo tentou de todas as formas quebrar a resistência de Carolina. Recusou medicação, ignorou horários, foi grosseiro com outros funcionários. Mas para cada resistência, ela tinha uma resposta firme e uma determinação inabalável. Na manhã do 5º dia, quando o sol de São Paulo mal despontava, Gustavo acordou com dificuldade para respirar. Sentiu seu peito apertar como se uma mão invisível o esmagasse.
O monitor cardíaco disparou, emitindo alarmes estridentes. Carolina entrou correndo no quarto. Embolia pulmonar, diagnosticou rapidamente, gritando ordens para a equipe que se aproximava. Precisamos de anticoagulante e oxigênio, agora! Nos minutos seguintes, enquanto lutava por ar, Gustavo viu Carolina coordenar a equipe com precisão militar. Suas mãos trabalhavam com velocidade e segurança enquanto dava instruções, claras, nunca perdendo a calma. Pela primeira vez na vida, Gustavo Mendonça sentiu algo estranho. A sensação de que não estava no controle, de que sua vida estava literalmente nas mãos de outra pessoa. Quando a crise passou e ele finalmente conseguiu respirar normalmente, encontrou os olhos de Carolina. Não havia arrogância ali nem pena, apenas competência e alívio profissional. Obrigado, sussurrou a palavra soando estranha em seus lábios. Estou apenas fazendo meu trabalho, respondeu ela, ajustando o oxigênio. Mas se quiser realmente me agradecer, comece a colaborar com seu tratamento. Nas semanas seguintes, algo mudou sutilmente. Gustavo parou de lutar contra as regras e começou a observar Carolina com novos olhos. Notou como ela tratava todos, os pacientes com a mesma dignidade, independentemente de quem fossem. Como enfrentava jornadas duplas sem perder a energia ou a dedicação. Como seu sorriso, raro mas sincero, iluminava todo o quarto. Em uma tarde particularmente difícil, após uma sessão dolorosa de fisioterapia, Gustavo encontrou Carolina organizando seus medicamentos. Como você consegue? Perguntou, quebrando o silêncio. Consegue o quê? Ela ergueu os olhos, surpresa com o tom genuinamente curioso. Essa firmeza. Nunca vi ninguém tão seguro do que faz. Carolina hesitou, deixando escapar um suspiro. Quando você cresce em um lugar onde ninguém espera nada de você, aprende a não depender da aprovação alheia. Minha mãe lavou roupa para 3 famílias para me colocar na faculdade. Não posso me dar ao luxo de fraquejar. Foi a primeira conversa real que tiveram. Naquela noite, Gustavo observou a cidade iluminada pela janela de sua suíte luxuosa, pensando nas palavras dela. Algo estava mudando dentro dele, lentamente, como fraturas que começam a se consolidar. No dia da alta hospitalar, após quase 2 meses de internação, Gustavo surpreendeu a todos com um pedido inesperado. Gostaria de contratar a enfermeira Carolina para supervisionar minha recuperação em casa. Anunciou para Dr. Ricardo. Vou pagar o dobro do que ela recebe aqui. Ricardo olhou para ele com espanto. Isso é o inesperado, mas a decisão é dela. Quando a proposta foi feita, Carolina cruzou os braços, desconfiada. Por quê? Tem dezenas de profissionais particulares disponíveis. Porque você é a única que não tem medo de mim, respondeu Gustavo com uma honestidade que surpreendeu a ambos. E preciso disso para me recuperar adequadamente. Carolina estudou seu rosto por longos segundos. Tenho condições. Claro que tem, ele quase sorriu. Não esperaria menos. Primeiro, não aceito pena. Se for me contratar, é pela minha competência profissional. Concordo. Segundo, honestidade absoluta sobre sua dor e limitações, sem esconder sintomas para parecer forte. Gustavo hesitou, mas assentiu. E terceiro, respeito mútuo. Sou profissional de saúde, não sua empregada. Aceito todas as condições, respondeu Gustavo, estendendo a mão. Quando apertaram as mãos, algo indefinível passou entre eles, um reconhecimento silencioso de que estavam prestes a iniciar. Uma jornada cujo destino nenhum dos dois poderia prever. No horizonte de São Paulo, o sol se punha pintando o céu com tons de laranja e rosa, anunciando o fim de um ciclo e o início de outro. A mansão de Gustavo Mendonça, um imponente projeto arquitetônico de vidro e mármore no alto de Pinheiros, parecia flutuar sobre o skyline paulistano. Enquanto o carro atravessava os portões eletrônicos, Carolina observava a propriedade com olhos analíticos, jardins impecáveis, uma fonte de mármore italiano, esculturas contemporâneas estrategicamente posicionadas. Tudo gritava poder e sofisticação. Impressionada? Perguntou Gustavo, notando seu olhar. Avaliando o terreno, corrigiu ela.
Precisarei adaptar espaços para sua fisioterapia. Esta casa não foi projetada para alguém com mobilidade reduzida. O motorista parou na entrada principal. Uma mulher de meia idade, com postura impecável e expressão séria, esperava na porta. Bem-vindo de volta, Sr. Mendonça, disse a mulher. Preparamos tudo conforme as instruções. Obrigado, Dona Elisa. Esta é Carolina Alves, a enfermeira, que mencionei. Ela ficará conosco durante minha recuperação. Dona Elisa, a governanta que administrava a mansão há mais de uma década, avaliou Carolina com um olhar discreto, mas não comentou sobre sua aparência simples ou a mala gasta que carregava. Preparamos o quarto adjacente ao seu, senhor, conforme solicitado. Carolina foi conduzida ao que seria seu novo lar nos próximos meses. O quarto, maior que seu apartamento inteiro no Butantã, tinha vista para os jardins e uma decoração minimalista em tons de azul. A porta comunicante levava diretamente ao quarto principal. Para emergências, explicou Elisa. O senhor insistiu. Após se instalar, Carolina encontrou Gustavo na sala de estar. Sentado em uma poltrona de design italiano, ele parecia desconfortável, mas se esforçava para não demonstrar. Vamos estabelecer a rotina, ela anunciou, abrindo um caderno. Medicação às 7 às 13 horas e 19 horas. Fisioterapia 2 vezes ao dia. Exercícios respiratórios antes de dormir. Acompanhamento nutricional rigoroso. Tenho reuniões importantes essa semana, interrompeu Gustavo. Fernando está trazendo documentos para eu assinar ainda hoje. Reuniões virtuais limitadas a 1 hora, 2 vezes por semana, respondeu ela sem hesitar. Nada de papelada nos primeiros 10 dias. Seu corpo precisa direcionar energia para a recuperação, não para estresse corporativo. Você não entende, ele elevou a voz. Tenho uma empresa para administrar. E eu tenho um paciente para recuperar, devolveu Carolina, sustentando seu olhar. Se prefere outro profissional com menos restrições, estou certa de que o Dr. Ricardo pode indicar alguém. Um silêncio tenso pairou entre eles. Finalmente Gustavo suspirou. 2 horas de reuniões 3 vezes por semana é minha oferta final. Carolina considerou por um momento, desde que interrompidas se seus sinais vitais mostrarem estresse excessivo. Feito. Naquela noite, enquanto ajudava Gustavo com os exercícios respiratórios, Carolina notou um piano de cauda no canto da sala de música, coberto por uma capa protetora. Você toca? Perguntou curiosa. Um lampejo de algo, tristeza talvez, passou pelo rosto de Gustavo. Tocava, há muito tempo. O instrumento parece bem conservado para algo abandonado. Dona Elisa mantém tudo em ordem, mesmo o que não uso mais. Carolina. Terminou os exercícios em silêncio, mas aquele piano havia despertado sua curiosidade. Havia algo na forma como Gustavo olhara para ele, uma mistura de desejo e resignação que não combinava com sua personalidade dominadora. Os dias seguintes estabeleceram um ritmo próprio. As manhãs começavam com medicação e café da manhã, seguidos de fisioterapia no espaço que Carolina improvisara na sala de ginástica. As tardes alternavam entre exercícios leves, reuniões de trabalho estritamente cronometradas e períodos de descanso que Gustavo relutantemente aceitava. Em uma tarde particularmente difícil, após uma sessão dolorosa de fisioterapia, Gustavo estava especialmente irritado. Chega! Isso é tortura, não tratamento, reclamou, o suor escorrendo por seu rosto enquanto tentava apoiar o peso na perna lesionada. A dor é parte do processo, respondeu Carolina calmamente. Seus músculos estão reaprendendo a trabalhar juntos. Fácil. Falar quando não é você sentindo, como se estivessem arrancando sua perna. Carolina o encarou por um longo momento. Depois se aproximou e sentou-se em frente a ele. Quando eu tinha 16 anos, caí de uma escada carregando a máquina de lavar roupa da minha mãe. Fraturei o fêmur e passei 6 meses em recuperação. Tínhamos um quarto e banheiro para 5 pessoas, sem elevador, quarto andar. Então sim, sei exatamente como é. Gustavo a observou em silêncio, vendo-a sob uma nova luz. Como conseguiu passar por isso?
Um dia de cada vez. E música. Ela sorriu levemente. Minha vizinha era professora de piano e me deixava praticar no instrumento dela quando seus alunos não estavam. Foi minha terapia. Os olhos de Gustavo se voltaram involuntariamente para a direção da sala de música. Carolina seguiu seu olhar e tomou uma decisão impulsiva. Vamos tentar algo diferente, anunciou, ajudando-o a se levantar. Apoie-se em mim. Lentamente, conduziu-o até a sala de música. Removeu a capa do piano, revelando um Steinway & Sons impecável. Ajudou Gustavo a sentar no banco e posicionou sua perna da forma mais confortável possível. O que está fazendo? Ele perguntou, uma vulnerabilidade rara em sua voz. Fisioterapia alternativa. Os dedos também precisam de exercício. Gustavo hesitou, suas mãos pairando sobre as teclas. Não toco há mais de 10 anos. O piano não esqueceu de você, respondeu Carolina simplesmente. Seus dedos tocaram as primeiras notas hesitantes de uma melodia que Carolina não reconheceu, imperfeita, truncada, mas surpreendentemente emotiva. Observou suas mãos ganharem confiança gradualmente, a tensão em seus ombros diminuindo visivelmente. Quando a música terminou, um silêncio confortável preencheu a sala. Carolina percebeu que era a primeira vez que via Gustavo genuinamente relaxado desde que o conhecera. Chopin, arriscou. Debussy, corrigiu ele. Claire de Lune. Era a favorita da minha mãe. Nas semanas seguintes, o piano tornou-se parte da rotina de reabilitação. Carolina descobriu que Gustavo tocava melhor quando achava que ela estava ocupada com outras tarefas. Então, passou a organizar seus medicamentos ou revisar anotações enquanto ele praticava, dando-lhe a ilusão de privacidade. Uma noite, enquanto jantavam no terraço com vista para a cidade iluminada, Gustavo surpreendeu Carolina com uma pergunta inesperada. Por que enfermagem? Com sua inteligência, poderia ter escolhido qualquer carreira. Carolina considerou a pergunta enquanto saboreava o risoto, preparado pelo chefe particular. Quando tinha 8 anos, minha avó adoeceu gravemente. Vivíamos longe de hospitais decentes, então uma enfermeira comunitária vinha nos visitar. Ela tratava minha avó com tanta dignidade, explicava cada procedimento, fazia parecer que mesmo no sofrimento havia espaço para respeito. Foi poderoso. Sua avó se recuperou? Carolina balançou a cabeça. Não. Mas teve uma partida digna, sem dor. Aquela enfermeira me ensinou que curar nem sempre significa salvar vidas. Às vezes significa preservar dignidade. Gustavo a observava com intensidade. É isso que está tentando fazer comigo? Preservar minha dignidade enquanto estou vulnerável. Estou tentando ajudá-lo a encontrar um novo equilíbrio, respondeu ela, sustentando seu olhar. Seu corpo está diferente agora. Temporariamente, espero. Mas a forma como você habita esse corpo, como aceita suas limitações, isso pode ser permanente. Uma lição. Sempre tão filosófica, senhorita Alves. Ele sorriu de lado, mas sem a usual ironia. Apenas prática. Amanhã começamos hidroterapia na piscina. Prepare-se para trabalhar duro. A rotina na mansão foi se transformando sutilmente. Os espaços antes frios e impessoais ganharam vida. A sala de música, antes empoeirada, tornou-se um refúgio. A fisioterapia, antes uma batalha, converteu-se em um ritual quase sagrado de superação. A piscina aquecida, nunca antes utilizada por Gustavo, virou palco de sessões de hidroterapia que aos poucos devolviam mobilidade ao seu corpo. Em uma tarde de sábado, enquanto descansavam à beira da piscina, após uma sessão particularmente intensa, Gustavo observava Carolina lendo um romance. Seus cabelos cacheados presos displicentemente em um coque, a pele morena brilhando sob o sol paulistano. Algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível começava a ruir. Você nunca me perguntou sobre o acidente, comentou ele, quebrando o silêncio. Carolina ergueu os olhos do livro. Está nos seus prontuários. Excesso de velocidade, chuva, sinal vermelho. Não perguntou por quê. As pessoas raramente têm boas razões para fazer coisas estúpidas, respondeu ela voltando ao livro. Especialmente pessoas poderosas.
Gustavo riu, um som surpreendentemente genuíno, sempre tão direta. Prefere que eu minta? Não. Ele respondeu subitamente sério. É refrescante. Todo mundo sempre concorda comigo, mesmo quando estou errado. Você nunca faz isso. Seria uma péssima enfermeira se o fizesse. E uma péssima amiga também, imagino. Carolina ergueu os olhos surpresa. Era a primeira vez que Gustavo insinuava qualquer coisa além de uma relação profissional. Somos amigos agora, Sr. Mendonça? Gustavo, ele corrigiu. E sim, acho que depois de você salvar minha vida e me ver no meu pior estado, podemos pelo menos usar os primeiros nomes. Carolina sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma forma que Gustavo nunca havia notado antes. Tudo bem. Gustavo. Naquela noite, enquanto ajudava-o com os exercícios noturnos, Carolina percebeu que algo fundamental havia mudado. O toque em seu braço para apoiá-lo, antes puramente clínico, agora carregava uma consciência diferente. A proximidade de seus corpos, a respiração sincronizada durante os exercícios, tudo parecia carregado de uma nova eletricidade. Quando seus olhares se encontraram no espelho da sala de exercícios, Carolina viu nos olhos de Gustavo algo que a fez recuar internamente. Aquilo não estava nos planos, não podia estar. Ele era seu paciente, seu empregador. Pertenciam a mundos completamente diferentes. Acho que é o suficiente por hoje, disse ela, afastando-se. Amanhã começaremos com os novos exercícios que o fisioterapeuta recomendou. Gustavo assentiu, sem quebrar o contato visual. Boa noite, Carolina. Boa noite, Gustavo. Enquanto fechava a porta que separava seus quartos, Carolina respirou fundo, encostando a testa na madeira fria. Do outro lado, sem que ela soubesse, Gustavo fazia o mesmo. Ambos divididos não apenas por uma porta, mas por um abismo de classe, experiência e expectativas que parecia, a cada dia, menos intransponível. O salão dourado do Hotel Excelsior cintilava sob o brilho de centenas de luzes estrategicamente posicionadas. A elite empresarial, política e artística de São Paulo circulava entre taças de champanhe e sorrisos calculados. Era a noite da gala anual da Fundação Mendonça, evento que Gustavo fazia questão de realizar, mesmo durante sua recuperação. Carolina observava a cena de um canto discreto, deslocada em seu vestido azul marinho, o mais elegante que conseguira encontrar com seu salário. Sua função ali era puramente profissional, garantir que Gustavo não excedesse seus limites físicos, administrar medicação se necessário e intervir caso sua saúde estivesse em risco. Você parece uma professora vigiando alunos em excursão, comentou Fernando Costa, sócio e amigo de longa data de Gustavo, aproximando-se com 2 taças. Champanhe? Estou de serviço, recusou educadamente. Ele está melhor, sabia? Fernando observou Gustavo do outro lado do salão, conversando animadamente com um grupo de investidores. Apoiado em uma bengala elegante, ninguém diria que 3 meses. Antes ele mal conseguia levantar-se da cama. Nunca o vi tão equilibrado. É seu trabalho ou algum milagre? Carolina deu de ombros. Reabilitação é 90% determinação do paciente. E 10% ter a enfermeira certa, pelo visto. Fernando sorriu, seus olhos avaliando-a com curiosidade. Ele fala de você, sabia? Não diretamente, mas percebo nas entrelinhas. Carolina acredita que... Carolina sugeriu que... Antes que pudesse responder, Carolina notou algo no comportamento de Gustavo. Um ligeiro tremor na mão, que segurava a bengala, a postura, que sutilmente se inclinava para compensar a dor. Sinais que só ela, após meses de observação constante, poderia identificar. Com licença, murmurou, dirigindo-se determinadamente para o outro lado do salão. Ao se aproximar, ouviu Gustavo explicando a um grupo de executivos sobre a expansão da Fundação para Projetos Educacionais em áreas periféricas. O primeiro centro será inaugurado em Heliópolis, no próximo... Ele interrompeu-se por um segundo, uma contração quase imperceptível em seu rosto. Senhor Mendonça, Carolina, interveio suavemente. Perdoe a interrupção, mas precisamos discutir aquele assunto urgente. Gustavo a encarou inicialmente irritado pela intromissão,
mas logo reconheceu o código que haviam estabelecido para situações em que precisava de uma pausa. Cavalheiros, se me dão licença, desculpou-se com um sorriso ensaiado. Negócios nunca dormem mesmo em festas. Carolina o conduziu discretamente para um terraço privativo, longe dos olhares curiosos. Assim que a porta se fechou atrás deles, Gustavo apoiou-se pesadamente no parapeito. Obrigado, murmurou, o suor frio formando-se em sua testa. A dor voltou mais forte do que esperava. 3 horas em pé é demais, mesmo com a bengala. Carolina abriu sua bolsa discreta, retirando um analgésico e uma pequena garrafa de água. Isso ajudará temporariamente, mas precisa sentar-se por pelo menos 20 minutos. Gustavo engoliu o comprimido, observando as luzes da cidade abaixo deles. O ar fresco da noite paulistana aliviava parcialmente seu desconforto. Você está diferente esta noite, comentou, seus olhos percorrendo o vestido simples mas elegante que ela usava. Carolina ajustou nervosamente o colar de pérolas sintéticas, presente de sua mãe quando se formou. Tentei adequar-me ao ambiente. Não foi uma crítica, Gustavo sorriu. Você está linda. O elogio pairou entre eles, inesperado e perigoso. Carolina sentiu o rubor subir pelo pescoço, agradecendo a iluminação suave que provavelmente o ocultava. A medicação deve fazer efeito em alguns minutos, desconversou profissionalmente. Quer que eu chame Fernando para fazer companhia enquanto descansa? Não, Gustavo respondeu rapidamente. Prefiro sua companhia. Fernando só falaria de negócios, e já tive o suficiente disso por hoje. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles. Carolina observava o perfil de Gustavo contra o horizonte de São Paulo. O maxilar definido, os olhos que, apesar da dor, mantinham aquela intensidade característica, os cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar de autoridade natural. Por que organizou esta festa mesmo durante sua recuperação? Perguntou finalmente. Poderia ter adiado. Gustavo contemplou a pergunta por um momento. A fundação é diferente. Não é apenas negócios. Foi ideia da minha mãe. Antes de... Ele hesitou. Antes de partir, completou Carolina suavemente. Sim, assentiu Gustavo. Ela sempre acreditou que nossa fortuna trazia responsabilidade. Morreu antes de ver a fundação realmente funcionando, mas é uma forma de manter sua visão viva. Era a primeira vez que Gustavo falava de sua mãe com tanta abertura. Carolina notou como seus olhos se suavizavam ao mencioná-la. Ela tocava piano também? Perguntou gentilmente. Era pianista profissional antes de conhecer meu pai. Gustavo sorriu com a lembrança. Dava concertos pelo Brasil inteiro. Depois que casou, passou a ensinar. O Steinway era dela. Por isso você parou de tocar? Quando ela partiu. Gustavo virou-se para encará-la, surpreso com sua perspicácia. Como sabia? Carolina deu de ombros. Intuição. E o modo como você olha para o piano, às vezes, com saudade e culpa ao mesmo tempo. Você observa demais, Carolina. Alves, murmurou ele, seu olhar intensificando-se. É parte do meu trabalho. Apenas do trabalho? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de significados não ditos. Carolina sentiu seu coração acelerar, consciente de que estavam entrando em território perigoso. A medicação deve estar fazendo efeito agora, desviou profissionalmente. Sente-se melhor. Gustavo continuou a observá-la intensamente. Sim, muito melhor. Naquele momento, a porta do terraço abriu-se, revelando uma mulher deslumbrante em um vestido vermelho que parecia pintado sobre seu corpo esculpido. Luísa, Prado, modelo internacional e ex-noiva de Gustavo, entrou como se possuísse o lugar. Ah, então é aqui que está se escondendo, querido. Sua voz melodiosa carregava um leve sotaque carioca. Seus olhos passaram por Carolina como se ela fosse parte da decoração. Todo mundo está perguntando pelo anfitrião. Luísa. Gustavo endireitou-se, seu tom educado, mas distante. Não sabia que viria. Fernando me convidou. Ela se aproximou, depositando um beijo demorado no rosto de Gustavo. Disse que você estava precisando de ânimo durante sua recuperação. Carolina deu um passo discreto para trás. Senhor Mendonça, voltarei em 15 minutos para verificar seus sinais vitais. Com licença.
Antes que Gustavo pudesse protestar, ela deslizou para dentro do salão, fechando a porta atrás de si, o coração batendo descompassado enquanto se dirigia ao banheiro para recuperar a compostura. O que estava acontecendo com ela? Desde quando se importava com ex-noivas ou com a vida pessoal de um paciente? Aquilo era antiético, não profissional e completamente inadequado. No espelho do luxuoso banheiro, confrontou seu reflexo. Viu o rubor em suas bochechas, o brilho inegável em seus olhos, e reconheceu o que estava tentando negar há semanas. Estava desenvolvendo sentimentos por Gustavo Mendonça. Respirou fundo, jogou água fria no rosto com cuidado para não arruinar a maquiagem e fez uma promessa a si mesma. Manteria estritamente os limites profissionais dali em diante. 3 semanas mais e seu contrato terminaria. Gustavo já estava quase recuperado. Logo voltaria à sua vida normal, e ela à dela. Ao retornar ao salão, encontrou Gustavo sentado à mesa principal, Luísa ao seu lado sussurrando em seu ouvido. Aproximou-se discretamente. "Precisa de algo, Sr. Mendonça?" "Carolina", ele pareceu, aliviado ao vê-la. "Sim, na verdade. Acredito que está na hora do meu discurso, mas preciso de sua ajuda para subir ao palco." "Eu posso ajudá-lo, querido", ofereceu-se Luísa, pousando a mão sobre seu braço. "Prefiro assistência profissional para isso", respondeu Gustavo firmemente. "Sem ofensas, Luísa." Carolina ofereceu apoio discreto enquanto Gustavo se dirigia ao pequeno palco montado no salão. Observou com crescente admiração enquanto ele discursava sobre os novos projetos da fundação com eloquência e paixão genuína. Ali estava um homem diferente daquele arrogante que conhecera no hospital. Ainda determinado e intenso, mas com uma nova dimensão de propósito que ela nunca havia percebido antes. A noite avançou entre aplausos, conversas e champanhe. Carolina manteve distância profissional, observando Gustavo interagir com convidados enquanto monitorava discretamente seus sinais de fadiga. Por volta da meia-noite, notou os sinais inequívocos. Estava na hora de encerrar a noite. Aproximou-se novamente, mas antes que pudesse falar, Gustavo se antecipou. "Vamos para casa?" Carolina assentiu, surpreendida por ele ter reconhecido seus próprios limites sem que ela precisasse intervir. No caminho para a mansão, o silêncio no interior da limusine era confortável. Gustavo parecia pensativo, olhando pela janela, as ruas desertas de São Paulo. "O que achou da fundação?" perguntou subitamente. "Impressionante", respondeu Carolina honestamente. "Especialmente o projeto de centros de saúde comunitários. Faria uma grande diferença em lugares como onde cresci." Gustavo a observou com interesse. "Você tem experiência prática nisso. Gostaria de ouvir suas ideias sobre como poderíamos melhorar o projeto." "Eu? Mas sou apenas uma enfermeira." "Tassi, uma enfermeira que conhece a realidade dessas comunidades melhor que qualquer consultor que contratei", retrucou ele. "Seu contrato de enfermagem termina em 3 semanas, mas gostaria que considerasse continuar trabalhando comigo. Como consultora da fundação." Carolina o encarou surpresa. "Isso é inesperado." "Pense nisso", ele sorriu. "Não precisa responder agora." Ao chegarem à mansão, Carolina ajudou Gustavo a subir as escadas. Ele estava visivelmente exausto, mas com um brilho de satisfação nos olhos. No corredor entre seus quartos, pararam. "Obrigado." "Pela noite", disse ele. "Não teria conseguido sem você." "Apenas fiz meu trabalho", respondeu ela, subitamente consciente da proximidade entre eles no corredor silencioso. "Não", Gustavo balançou a cabeça. "Foi muito mais que isso, e você sabe." Antes que Carolina pudesse processar o que estava acontecendo, Gustavo inclinou-se e seus lábios encontraram os dela em um beijo suave, hesitante, quase uma pergunta. Por um segundo, apenas um. Carolina permitiu-se corresponder, seu corpo traindo todas as resoluções que sua mente havia feito horas antes. Então, como se despertasse de um transe, afastou-se. "Não podemos", sussurrou a voz trêmula. "Eu sou sua enfermeira, você é meu paciente. Isso é errado." "Carolina." Gustavo tentou tocar seu rosto, mas ela recuou.
Boa noite, Sr. Mendonça, disse formalmente, entrando rapidamente em seu quarto e fechando a porta. Encostada contra a madeira fria, coração martelando contra o peito, Carolina deixou escapar um suspiro trêmulo. Do outro lado, podia sentir a presença de Gustavo, imóvel por longos segundos antes de finalmente se afastar. Naquela noite, enquanto contemplava o teto de seu quarto luxuoso, Carolina reconheceu que estava em águas perigosas. O beijo havia mudado tudo, confirmando o que ambos já suspeitavam, mas que nenhum havia ousado nomear até então. A questão que a atormentava não era se sentia algo por Gustavo. Isso estava dolorosamente claro, mas o que faria a respeito? Como uma mulher que construíra sua vida inteira sobre alicerces de trabalho duro e integridade profissional, poderia permitir-se algo assim. E mesmo que permitisse, que futuro poderia existir entre uma enfermeira de origem humilde e um dos homens mais poderosos do Brasil? O amanhecer a encontrou ainda acordada, dividida entre o coração que insistia em lembrar a sensação dos lábios dele nos seus e a razão que repetia incessantemente todas as razões pelas quais aquilo não poderia continuar. 3 dias. Haviam-se passado desde o beijo, e o silêncio entre Gustavo e Carolina era quase tangível. As interações profissionais continuavam, medicações, exercícios, verificação de sinais vitais, mas o calor que antes permeava até as conversas mais simples havia sido substituído por uma formalidade gelada. Naquela manhã, Carolina recebeu um e-mail que mudaria tudo. O Instituto de Saúde Comunitária do Rio de Janeiro oferecia-lhe a coordenação de um novo programa de enfermagem em comunidades carentes, exatamente o tipo de trabalho com que sempre sonhara. Estava na sala de música, relendo a proposta. No tablet, quando Gustavo entrou. Ele havia progredido significativamente. A bengala agora era usada apenas em dias de maior fadiga. Parou ao vê-la, como se considerasse recuar, mas então avançou determinadamente. Boas notícias? Perguntou, notando sua expressão concentrada. Carolina hesitou, mas decidiu pela honestidade. Uma proposta de trabalho, no Rio de Janeiro. Algo passou pelo rosto de Gustavo. Uma sombra de desapontamento rapidamente mascarada. Entendo. É uma boa oportunidade. Coordenar um programa de enfermagem em comunidades da Zona Norte. Ela fechou o tablet. Exatamente o tipo de trabalho que sempre quis fazer. Gustavo assentiu, sentando-se ao piano, mas sem tocá-lo. Seus dedos pairaram sobre as teclas, como se buscassem nas notas as palavras que não conseguia encontrar. Quando partiria? Em 3 semanas, coincidentemente, quando termina meu contrato aqui. O silêncio que se seguiu estava carregado de palavras não ditas. Finalmente, Gustavo pressionou uma única tecla, a nota solitária ecoando pela sala. Você deveria aceitar, disse finalmente sem olhar para ela. É uma oportunidade única. Carolina sentiu uma pontada de desapontamento, embora não soubesse exatamente o que esperava que ele dissesse. Pedir que ficasse? Isso seria egoísta e contrário a tudo que haviam construído nos últimos meses. Provavelmente aceitarei, respondeu, levantando-se. Com licença, preciso preparar sua medicação da tarde. Antes que pudesse sair, Gustavo a chamou. Carolina. Ela parou, sem se virar. Sobre aquela noite, o beijo. Foi um erro, interrompeu ela, ainda de costas. Estávamos emocionalmente vulneráveis. Você é meu paciente, eu sou sua enfermeira. Há linhas que não deveriam ser cruzadas. Gustavo levantou-se, aproximando-se até estar a poucos passos dela. E se eu não fosse mais seu paciente? Se fôssemos apenas Gustavo e Carolina? Ela finalmente virou-se, encarando-o. Mas não somos. Você é Gustavo Mendonça, CEO do Grupo Mendonça, dono de metade de São Paulo. Eu sou Carolina Alves, enfermeira, filha de empregada doméstica. Nossos mundos são completamente diferentes. Você realmente acredita nisso? Perguntou ele, a voz baixa. Depois de tudo que compartilhamos nesses meses? Carolina sustentou seu olhar. Acredito que algumas diferenças são difíceis demais de superar.
e que começar algo condenado ao fracasso só traria sofrimento para ambos. Naquela tarde, enquanto Carolina organizava medicamentos no quarto, seu celular tocou. Era Dr. Ricardo. Bastos. Carolina, tenho ótimas notícias, anunciou sem preâmbulos. Falei com a diretoria do Instituto no Rio. Eles estão ansiosos para tê-la na equipe. Querem uma resposta até o final da semana. Obrigada, Dr. Ricardo. Estou quase certa de que aceitarei. Quase? Ele pareceu surpreso. Pensei que fosse seu sonho. Carolina hesitou. E é. Só preciso organizar algumas coisas antes de confirmar. Após desligar, encontrou Gustavo no escritório, cercado de documentos e com expressão tensa, enquanto falava ao telefone. Esperou pacientemente até que ele terminasse a chamada. Aconteceu algo? Perguntou ele, notando sua expressão séria. O Instituto no Rio quer uma resposta até sexta-feira, informou. Vim comunicar que provavelmente aceitarei a proposta. Gustavo assentiu lentamente. Compreendo. Então, surpreendendo-a, acrescentou. Tenho algo para lhe dizer também. Recebi um convite para liderar pessoalmente a expansão do grupo na Europa. Passaria pelo menos 6 meses entre Lisboa e Milão. A notícia atingiu Carolina como um soco no estômago. Quando? O conselho se reúne na próxima semana para finalizar os detalhes. Se tudo correr como esperado, partiria em 1 mês. Sua recuperação, começou ela instintivamente preocupada. Está praticamente completa graças a você, interrompeu Gustavo com um sorriso triste. O médico disse que estou liberado para viagens longas desde que mantenha os exercícios. Ficaram em silêncio, a realidade de seus caminhos divergentes pairando pesadamente entre eles. Parece que ambos estamos seguindo em frente, comentou Carolina finalmente. Parece que sim. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Carolina não conseguia dormir. A ideia de aceitar o emprego no Rio e nunca mais ver Gustavo causava uma dor física que não podia ignorar. Ao mesmo tempo, a perspectiva de recusar a oportunidade de sua vida por um sentimento que talvez não tivesse futuro parecia irresponsável. Por volta das 3 da manhã, ouviu o som suave do piano vindo da sala de música. Levantou-se, vestiu, um hobby sobre o pijama e seguiu o som melodioso que fluía pelos corredores silenciosos da mansão. Gustavo tocava de olhos fechados, completamente absorto na música. Carolina reconheceu a peça, Claire de Lune, a favorita da mãe dele. Ficou parada na porta, não querendo interromper aquele momento de vulnerabilidade. Quando a última nota se dissipou no ar, Gustavo abriu os olhos e a viu. Desculpe se te acordei, disse baixinho. Não conseguia dormir de qualquer forma. Ela entrou na sala, sentando-se em uma poltrona próxima. Você toca lindamente. Só quando estou perturbado, admitiu ele. É minha forma de organizar os pensamentos. E conseguiu organizá-los? Gustavo a estudou por um longo momento. Sim, decidi que não vou ficar no seu caminho, Carolina. Você merece essa oportunidade no Rio. Seria egoísta da minha parte pedir que ficasse. O coração dela apertou-se. E a Europa? Vou aceitar também. É o próximo passo lógico para a empresa. Ele pausou, então continuou com voz mais suave. Mas não consigo parar de pensar que estamos cometendo um erro. Carolina sentiu as lágrimas se formando, mas as conteve. Que outra opção temos? Somos de mundos diferentes, Gustavo. Isso é o que sua cabeça diz. Ele se aproximou, ajoelhando-se diante de sua poltrona com uma flexibilidade que teria sido impossível meses antes. Mas o que seu coração diz? A proximidade dele era inebriante. Carolina sentiu seu coração acelerar quando Gustavo tomou suas mãos entre as dele. Meu coração não é confiável nesse momento, sussurrou ela. O meu também não, admitiu ele. Nunca foi quando se trata de você. Desta vez, foi Carolina quem se inclinou, seus lábios encontrando os dele em um beijo que não continha hesitação. As mãos de Gustavo envolveram seu rosto com uma ternura que ela jamais esperaria dele alguns meses antes. Quando se separaram, ofegantes, Carolina apoiou sua testa contra a dele. Isso complica tudo. Ou simplifica,
sugeriu Gustavo. Agora, sabemos o que sentimos. A questão é o que fazemos a respeito. Na manhã seguinte, durante o café, ambos pareciam simultaneamente exaustos e energizados, como pessoas que passaram a noite conversando e tomando decisões difíceis. Tenho uma proposta, anunciou Gustavo, servindo café para ambos na varanda, ensolarada. Algo não convencional. Carolina ergueu uma sobrancelha. Estou ouvindo. Você aceita o trabalho no Rio? Eu vou para a Europa. Ambos seguimos nossas carreiras como planejado. Ele fez uma pausa, seu olhar intenso. Mas não desistimos um do outro. Como isso funcionaria? Encontros programados. Um fim de semana por mês, alternando entre Rio e São Paulo. Ligações diárias. Nas minhas viagens da Europa ao Brasil, sempre incluirei o Rio no roteiro. Gustavo tomou as mãos dela entre as suas. Não será fácil, mas se o que sentimos é real, vale a tentativa. Carolina considerou a proposta, seu coração batendo acelerado. Relacionamentos à distância raramente funcionam. Estatisticamente, você está certa, concordou ele, um sorriso leve nos lábios. Mas quando alguma coisa entre nós seguiu as estatísticas, um magnata arrogante e uma enfermeira teimosa, as probabilidades estavam contra nós desde o início. Carolina não pôde conter um sorriso. 6 meses é muito tempo. Para construir algo que dure a vida toda, é apenas um instante. Gustavo apertou levemente suas mãos. O que me diz, Carolina Alves? Está disposta a desafiar as probabilidades? Comigo mais uma vez? Após um momento que pareceu uma eternidade, ela assentiu. Sim, vamos. Tentar. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de preparativos. Carolina aceitou formalmente a proposta do Instituto, enquanto Gustavo finalizava os detalhes de sua temporada europeia. Criaram juntos o que chamavam de mapa, um calendário, detalhado de encontros, visitas e chamadas de vídeo que manteriam durante a separação. Na véspera da partida de Carolina para o Rio, Gustavo organizou um jantar íntimo no terraço da mansão. Sob as estrelas de São Paulo e cercados por jasmins em flor, brindaram ao futuro incerto que escolheram enfrentar juntos. Tenho algo para você, disse Gustavo, entregando-lhe uma pequena caixa de veludo. Carolina a abriu com cuidado, revelando um delicado pingente de esmeralda. É lindo. Era da minha mãe, explicou ele, ajudando-a a colocar o colar. Ela sempre dizia que as esmeraldas trazem esperança e renovação. Achei apropriado. Carolina tocou a pedra, emocionada pelo significado do gesto. Vou cuidar dele com carinho. Não. É um adeus, murmurou Gustavo, abraçando-a. É apenas um até breve. Na manhã seguinte, Carolina partiu para sua nova vida no Rio de Janeiro. O coração dividido entre a excitação pelo novo desafio profissional e a ansiedade pela separação. 2 semanas depois, seria a vez de Gustavo embarcar para Lisboa. Primeiro mês de separação foi mais difícil do que qualquer um dos dois havia imaginado. As ligações diárias e mensagens constantes ajudavam, mas não substituíam a presença física. Carolina mergulhou no trabalho, reorganizando o programa de enfermagem e implementando novos protocolos de atendimento. Gustavo, por sua vez, enfrentava longas reuniões e negociações delicadas em Lisboa. Quando finalmente se reencontraram no primeiro fim de semana programado, no apartamento que Gustavo mantinha no Leblon, a intensidade do reencontro surpreendeu a ambos. Era como se o tempo separados tivesse apenas intensificado o que sentiam. Como está sendo no instituto? Perguntou Gustavo, enquanto caminhavam pela praia ao pôr do sol. Desafiador e gratificante, respondeu Carolina, os dedos entrelaçados aos dele. As comunidades têm necessidades enormes, mas estamos fazendo progresso. E em Lisboa? A expansão está avançando mais rápido que o previsto. Talvez possa reduzir minha estadia para 4 meses em vez de 6. O olhar de esperança no rosto de Carolina fez seu coração apertar. Sabia o quanto estava sendo difícil para ela, embora nunca reclamasse. O segundo mês trouxe novos desafios. Um surto de dengue no Rio aumentou drasticamente a carga de trabalho de Carolina, forçando-a a cancelar o fim de semana planejado em São Paulo.
Ao mesmo tempo, problemas inesperados em Milão exigiam a atenção constante de Gustavo, reduzindo até mesmo o tempo disponível para chamadas. Foi durante esse período que os primeiros rumores começaram a circular. Luísa Prado, ainda ressentida pelo rompimento, viu uma oportunidade de vingança. Começou a espalhar insinuações em sua influente rede social sobre como Carolina havia seduzido Gustavo durante sua vulnerabilidade como paciente, sugerindo um comportamento antiético e interesseiro. Os rumores eventualmente chegaram a Carolina através de colegas bem-intencionados. A princípio tentou ignorar, mas quando as insinuações começaram a afetar sua credibilidade profissional, percebeu que o problema era mais sério do que imaginava. Numa noite particularmente difícil, após uma reunião tensa com a diretoria do instituto onde percebeu olhares desconfiados, Carolina finalmente desabou em lágrimas durante a chamada com Gustavo. "Estão dizendo que me aproveitei de você", soluçou. "Que manipulei um paciente vulnerável. Tudo que lutei para construir está sendo manchado por essas mentiras." A expressão de Gustavo endureceu. "Quem está dizendo isso?" Começou nas redes sociais de Luísa, mas agora está em todos os lugares. Algumas pessoas no instituto estão questionando minha ética profissional. "Vou resolver isso", prometeu Gustavo, a determinação evidente em sua voz. "Confie em mim." 3 dias depois, Gustavo surpreendeu a todos ao aparecer inesperadamente no Rio de Janeiro. Sem avisar Carolina, convocou uma coletiva de imprensa onde, diante dos principais veículos de comunicação do país, fez um pronunciamento contundente. "Estou aqui hoje para esclarecer rumores maliciosos que têm circulado", começou, sua postura imponente contrastando com a emoção controlada em sua voz. "Carolina Alves não é apenas uma enfermeira excepcional, que salvou minha vida 2 vezes, uma durante uma embolia pulmonar e outra me ensinando a viver novamente. Ela é a mulher que amo e respeito profundamente e que conheci apenas após minha recuperação estar praticamente completa." Diante das câmeras, Gustavo continuou: "Qualquer insinuação sobre comportamento antiético de sua parte é não apenas falsa, mas uma tentativa desprezível de manchar a reputação de uma profissional exemplar. E para demonstrar minha absoluta confiança em sua integridade e competência, anuncio hoje que a Fundação Mendonça está criando um novo departamento de saúde comunitária e convido publicamente Carolina Alves para assumir sua direção, quando ela julgar que sua missão atual no Instituto estiver cumprida." Carolina, que assistia à transmissão ao vivo em seu pequeno apartamento, cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo livremente. Minutos depois, sua porta se abriu, revelando Gustavo com um buquê de jasmins, as mesmas flores que perfumavam o terraço na noite de sua despedida. "Você disse que viria apenas no próximo fim de semana", sussurrou ela, jogando-se em seus braços. "Algumas coisas não podem esperar", respondeu ele, segurando-a como se nunca mais quisesse soltar, incluindo dizer ao mundo que o que temos é real e honesto. Os jardins da mansão Mendonça nunca haviam testemunhado tanta vida. As jasmeiras, antes meras decorações paisagísticas, agora emolduravam um altar improvisado, onde Gustavo aguardava, mais nervoso do que jamais estivera em qualquer negociação bilionária. Ao seu lado, Fernando ajustava a gravata do amigo com um sorriso cúmplice. "Quem diria, hein?" provocou Fernando, o homem que jurou nunca se casar, ansioso como um adolescente. Gustavo respirou fundo, observando os convidados, um grupo pequeno e seleto que representava a curiosa fusão de seus mundos. De um lado, executivos de alto escalão, políticos influentes e figuras proeminentes da sociedade paulistana. Do outro, enfermeiros do Hospital San Marco, colegas de Carolina do Instituto e sua família simples do interior da Bahia. "Ela está atrasada", murmurou Gustavo, consultando o relógio pela 3ª vez em 5 minutos. 15 minutos de atraso é praticamente pontualidade para uma noiva, tranquilizou Fernando. "Relaxa." No quarto principal da mansão, agora transformado para acomodar Carolina e suas madrinhas, Dona Conceição, mãe de Carolina, ajustava o véu simples sobre os cachos da filha. "Estou tão orgulhosa de você, minha filha", disse a senhora.
de mãos calejadas pelo trabalho árduo de uma vida inteira. Não pelo casamento com um homem rico, mas por nunca ter perdido quem você é no processo. Carolina abraçou a mãe, cuidadosa para não amassar o vestido. Foi você quem me ensinou isso, mãe. A ser fiel aos meus princípios, não importa as circunstâncias. E esse Gustavo? Perguntou Dona Conceição, com a franqueza característica que Carolina claramente herdara. Ele te merece mesmo. Carolina sorriu, lembrando-se da jornada dos últimos 8 meses, desde que deixara o Rio para assumir a direção do Departamento de Saúde Comunitária da Fundação Mendonça. Ele é um homem diferente do que era quando nos conhecemos. E sim, acho que nos merecemos mutuamente. Um leve toque na porta anunciou a chegada de Dr. Ricardo, que substituiria o pai de Carolina, falecido anos antes. Estão prontas? Temos um noivo prestes a ter um colapso nervoso lá embaixo. A cerimônia foi simples e profundamente emocionante. Quando Carolina surgiu no início do caminho de jasmins, ao som de Claire de Lune tocada por um quarteto de cordas, Gustavo sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela caminhava lentamente, um sorriso radiante iluminando seu rosto. O vestido marfim simples, mas elegante, contrastando com sua pele morena. Os votos, escritos por eles mesmos, refletiam a improvável jornada que os unira. Gustavo falou sobre aprender humildade e descobrir que verdadeira força vinha de vulnerabilidade. Carolina, por sua vez, descreveu como encontrara em Gustavo não apenas um companheiro, mas um parceiro de missão, alguém que, apesar das origens diferentes, compartilhava sua visão de usar privilégios para criar mudanças significativas. Prometo ser seu porto seguro quando o mundo pesar demais sobre seus ombros, disse Carolina, sua voz firme, apesar da emoção. E prometo nunca deixar que você esqueça do homem que descobri sob as camadas de arrogância e defesas, o homem de quem me apaixonei. Gustavo, com lágrimas contidas nos olhos, respondeu: prometo honrar sua força, sua integridade e sua visão. Prometo ser um homem melhor a cada dia, digno do amor que inexplicavelmente você decidiu me oferecer. E prometo que construiremos juntos um legado que vai muito além de prédios ou fortunas, um legado de vidas transformadas. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo que selou a união foi acompanhado de aplausos emocionados dos presentes. O quarteto de cordas iniciou uma composição mais alegre, e Carolina e Gustavo caminharam pelo corredor de jasmins, agora oficialmente unidos, não apenas pelo amor, mas por uma visão compartilhada de futuro. A recepção, realizada no imenso jardim da mansão, misturava elegância e simplicidade. Gustavo havia insistido em incorporar elementos da cultura baiana em homenagem às origens de Carolina, desde a culinária até o grupo de capoeira que se apresentou para deleite dos convidados. Em determinado momento da festa, Carolina encontrou Gustavo conversando animadamente com sua mãe. Aproximou-se discretamente, curiosa sobre o tema que parecia tão absorvente. Então, foi assim que aprendi a fazer o acarajé perfeito, explicava Dona Conceição. O segredo está no ponto do dendê e no tempo de descanso da massa. Precisamos adaptar a cozinha para que a senhora possa me ensinar, respondeu Gustavo, genuinamente interessado. Carolina sempre fala da sua culinária com tanta saudade. Vejo que estão se entendendo, comentou Carolina, juntando-se a eles. Seu marido tem bom gosto, filha, não só por ter escolhido você, brincou Dona Conceição, piscando para Gustavo, mas por apreciar boa comida também. Mais tarde, quando a festa começava a diminuir, Gustavo conduziu Carolina para um canto mais tranquilo do jardim. Sob uma antiga figueira, ele entregou-lhe um envelope. Meu presente de casamento, explicou. Além da aliança, claro. Carolina abriu o envelope, encontrando documentos da Fundação Mendonça. Ao ler o conteúdo, seus olhos se arregalaram. Gustavo, isso é a escritura do novo Centro de Saúde Comunitária em Salvador, no bairro onde sua mãe nasceu, completou ele. Totalmente equipado e com financiamento garantido por 10 anos. Você mencionou que era um sonho.
Carolina jogou os braços ao redor do pescoço dele, incapaz de conter as lágrimas. É o presente mais perfeito que poderia me dar. Há algo mais. Gustavo hesitou, subitamente nervoso. Não precisamos decidir agora, mas tenho pensado muito sobre família, sobre, talvez, expandir a nossa. Carolina se afastou ligeiramente para olhá-lo nos olhos, um sorriso misterioso brincando em seus lábios. Que coincidência interessante. O que quer dizer? Ela pegou a mão dele e a colocou suavemente sobre seu ventre. Que talvez não. Precisemos esperar tanto quanto você imagina. Os olhos de Gustavo se arregalaram, compreensão e alegria explodindo em seu rosto. Você está... 8 semanas, confirmou ela. Confirmei ontem, mas queria esperar o momento certo para contar. Gustavo a abraçou com delicadeza, como se temesse quebrá-la, embora soubesse melhor que ninguém que Carolina era a pessoa mais forte que já conhecera. Obrigado, sussurrou em seu ouvido, por tudo que você trouxe para minha vida. 6. Meses depois, a rotina na mansão Mendonça havia se transformado completamente. O escritório de Gustavo, antes um santuário intocável de trabalho, agora frequentemente abrigava projetos da fundação espalhados sobre a mesa, com Carolina organizando iniciativas, enquanto sua barriga crescia visivelmente. Gustavo reorganizara completamente sua agenda, delegando responsabilidades e reduzindo viagens ao mínimo necessário. As manhãs frequentemente começavam com o casal tomando café na varanda, discutindo tanto os negócios do grupo quanto os projetos sociais da fundação, que crescia exponencialmente sob a gestão compartilhada. Em uma dessas manhãs, Carolina recebeu uma ligação que mudaria novamente o curso de suas vidas. Minha mãe está no hospital, anunciou, o rosto pálido ao desligar o telefone. Parece sério, preciso ir para Salvador imediatamente. Sem hesitar, Gustavo acionou o piloto do jato particular. Estaremos lá em 2 horas. Já estou ligando para os melhores especialistas. Durante as 3 semanas seguintes, Gustavo surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Instalou-se com Carolina no pequeno apartamento da sogra em Salvador, adaptando-se à simplicidade do local sem uma única reclamação. Transformou a sala de espera do hospital público em escritório improvisado, alternando entre videoconferências com acionistas e longas horas simplesmente segurando a mão de Carolina enquanto esperavam por notícias. Quando Dona Conceição foi diagnosticada com uma condição cardíaca que exigia um procedimento complexo e caro, Gustavo não apenas cobriu todas as despesas, mas usou suas conexões para trazer um especialista de São Paulo. Durante a recuperação, insistiu que a senhora se mudasse para a mansão, onde teria os melhores cuidados. Não quero ser um fardo, protestou Dona Conceição, sempre orgulhosa. A senhora não seria um fardo, seria uma bênção, respondeu Gustavo com sinceridade surpreendente. Além disso, seu neto ou neta merece crescer conhecendo a avó. O olhar de gratidão que Carolina lhe lançou naquele momento valia mais que qualquer negócio bem-sucedido em sua carreira. Quando Amanda Conceição Mendonça nasceu, numa noite de primavera, trouxe consigo uma revolução silenciosa na vida de Gustavo. O poderoso empresário, que antes media sucesso em aquisições e lucros, descobriu-se completamente transformado pelo minúsculo ser que segurava nos braços. Ela tem seus olhos, murmurou para Carolina, maravilhado com os olhos escuros e alertas da recém-nascida. E sua determinação, respondeu Carolina exausta, mas radiante. Veja como segura seu dedo com força. E nos meses seguintes, a mansão, antes impecavelmente organizada, transformou-se em um lar verdadeiro. O quarto adjacente ao do casal foi convertido em um berçário decorado com motivos que mesclavam a sofisticação paulistana e elementos coloridos da cultura baiana. A sala de música agora frequentemente ecoava com Gustavo, tocando canções de ninar ao piano, enquanto Carolina ninava Amanda. Dona Conceição, recuperada e instalada na mansão, trouxe consigo receitas, tradições e sabedoria que complementavam perfeitamente a nova dinâmica familiar. Para surpresa de todos,
formou uma improvável amizade com Dona Elisa, a governanta, e juntas garantiam que a casa funcionasse como um verdadeiro lar, não apenas uma residência luxuosa. O aniversário de 1 ano de Amanda foi celebrado com uma festa que mesclava mundos. Executivos internos caros interagindo com enfermeiros do Hospital San Marco e moradores das comunidades atendidas pela fundação. Gustavo, observando a diversidade de pessoas reunidas em sua casa, percebeu quanto sua vida havia se enriquecido desde que Carolina entrara nela. "No que está pensando?" perguntou ela, aproximando-se com Amanda adormecida nos braços. "Em como? Você transformou não apenas minha casa, mas minha definição de sucesso", respondeu ele, abraçando-a pelos ombros. "Antes, sucesso era ter mais, agora é ser mais." No terceiro aniversário de casamento, Gustavo surpreendeu Carolina com uma decisão inesperada. "Estou reestruturando o grupo", anunciou durante um jantar íntimo no terraço, transferindo 60% dos ativos para a fundação, transformando-a na acionista majoritária. Carolina quase engasgou com o vinho. "Mas isso significaria que todos os lucros do grupo servirão primariamente para financiar projetos sociais, sim", completou ele com um sorriso tranquilo. "Os acionistas ainda terão seus retornos, mas mais modestos. Já conversei com o conselho. Surpreendentemente, a maioria apoiou a ideia. Os que não apoiaram. Ofereci comprar suas ações. Alguns aceitaram, outros acabaram mudando de ideia quando viram os potenciais benefícios fiscais e de imagem." Carolina balançou a cabeça impressionada. "Quando nos conhecemos, você teria rido de uma proposta dessas." "Quando nos conhecemos, eu era meio cego", admitiu Gustavo, tomando suas mãos. "Você mudou minha visão de mundo." "Nós mudamos um ao outro", corrigiu ela. "Você me ensinou que posso sonhar maior, ter impacto em escala que nunca imaginei possível." Enquanto isso, na sala de estar, Amanda brincava sob o olhar atento das avós, unindo em suas pequenas mãos as heranças de 2 mundos que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado harmonia. No dia seguinte, o jornal noticiou a transformação do Grupo Mendonça com manchetes que variavam do espanto à admiração. O casal recebeu inúmeras ligações, algumas de parabéns, outras questionando a sanidade de Gustavo. Entre elas, uma chamada anônima que Carolina atendeu. "Vocês não vão durar", disse a voz feminina, que Carolina reconheceu imediatamente como pertencente a Luísa Prado. "Ele vai se cansar desse joguinho de filantropia e de você." "Obrigada pela ligação, Luísa", respondeu Carolina calmamente. "Desejo que um dia você encontre a paz que claramente ainda busca." Enquanto desligava, sentiu braços fortes envolverem-na por trás. "Quem era?" perguntou Gustavo. "Ninguém importante", respondeu ela, virando-se para encará-lo. "Apenas um fantasma do passado que ainda não aprendeu a seguir em frente." Gustavo beijou sua testa. "Alguns nunca aprendem. Outros têm a sorte de encontrar. Professores excepcionais." Olhou profundamente em seus olhos, "como eu encontrei você." Carolina sorriu, puxando-o para um beijo. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético. Mas dentro daquela mansão, que um dia fora apenas uma luxuosa prisão de vidro e mármore, agora pulsava uma família que havia aprendido que as maiores riquezas não cabem em cofres ou planilhas. Cabem apenas em corações dispostos a crescer e se transformar. Os anos passaram como páginas viradas pelo vento. Amanda Conceição Mendonça completara 5 anos, uma menina de cachos escuros e olhos intensos, que herdara a determinação do pai e a compaixão da mãe. A mansão, antes um monumento à opulência solitária, agora era um lar vibrante, preenchido com risos, música e propósito. Numa ensolarada manhã de domingo, enquanto a família tomava café na varanda, Amanda fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. "Papai, por que nossa casa é tão grande e a casa da tia Fernanda é tão pequena?" Fernanda era uma das enfermeiras do projeto comunitário em Heliópolis, que frequentemente visitava a mansão para reuniões com Carolina. Amanda havia se afeiçoado a ela e recentemente participara de um almoço em sua modesta residência. Gustavo trocou um olhar com Carolina, que assentiu encorajadoramente. Ele colocou a xícara de café sobre a mesa e,
Sentou Amanda em seu colo. Essa é uma pergunta muito importante, filha. Começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Nossa casa é grande, porque eu tive oportunidades que muitas pessoas não tiveram. Nasci em uma família que já tinha muito dinheiro, e isso me deu vantagens que a maioria das pessoas não tem. Como a tia Fernanda. Sim, como ela. Mas sabe, ter uma casa grande não significa que somos melhores ou mais felizes. Significa apenas que temos mais responsabilidade. Responsabilidade. A menina repetiu a palavra complexa, testando-a em sua língua. Isso mesmo. Quando temos mais do que precisamos, temos o dever de ajudar quem tem menos. É por isso que mamãe e eu trabalhamos tanto nos projetos da Fundação. Amanda considerou a explicação por um momento, seus olhos inteligentes processando a informação. Então podemos dar uma casa grande para a tia Fernanda também? Carolina riu suavemente. Não é tão simples, querida, mas estamos trabalhando para que todas as pessoas tenham casas seguras e confortáveis, mesmo que não sejam tão grandes quanto a nossa. A conversa foi interrompida pela chegada de Fernando, agora diretor executivo do Grupo Mendonça, permitindo que Gustavo dedicasse mais tempo à fundação e à família. Tenho novidades, anunciou Fernando, aceitando a xícara de café oferecida por Dona Elisa. O Ministério da Saúde aprovou a parceria. Vão implementar nosso modelo de clínicas comunitárias em 5 estados. Carolina quase derrubou sua xícara. Isso é incrível. Anos de trabalho finalmente reconhecidos em escala nacional. Mérito seu, minha cara, sorriu Fernando. Seu modelo de integração entre profissionais e comunidade revolucionou a abordagem de saúde pública. Estão chamando de Método Alves Mendonça, nos corredores de Brasília. Gustavo observava o rosto iluminado de Carolina com orgulho indisfarçável. Lembrou-se da jovem enfermeira determinada que conhecera anos atrás, que enfrentara sua arrogância sem pestanejar. Agora ela estava transformando a saúde comunitária no país inteiro. Isso merece uma comemoração, declarou Gustavo. Um jantar especial esta noite. Convide todos os coordenadores do projeto, Fernando. Naquela noite, enquanto os convidados celebravam na sala de jantar, Gustavo encontrou Carolina sozinha no terraço, contemplando as luzes de São Paulo. Aproximou-se, silenciosamente, abraçando-a por trás. No que está pensando? Perguntou, beijando suavemente seu pescoço. Em como a vida é imprevisível, respondeu ela, recostando-se contra ele. Se alguém me dissesse 10 anos atrás que estaria aqui, casada com Gustavo Mendonça, com uma filha maravilhosa e implementando um programa nacional de saúde comunitária, você teria rido na cara dessa pessoa, completou ele, sorrindo. E provavelmente verificado seus sinais vitais, suspeitando de delírio, concordou Carolina, virando-se para encará-lo. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que sempre fascinava Gustavo. Obrigada por acreditar em mim nos meus sonhos, por usar seus privilégios para abrir portas que teriam permanecido fechadas por anos. Você abriu as portas, Carolina. Eu apenas ajudei a encontrar as chaves. Gustavo segurou seu rosto entre as mãos. E quanto a agradecer, sou eu quem deveria agradecer todos os dias por você ter tido coragem de enfrentar aquele paciente impossível anos atrás. Eles riram juntos, compartilhando a memória daqueles primeiros dias turbulentos no hospital. O som de passos pequenos interrompeu o momento íntimo. Mamãe, papai, vovó disse que o bolo vai ser cortado agora, anunciou. Amanda, seus cachos balançando enquanto corria em direção a eles. Gustavo a ergueu nos braços. E não podemos perder isso, podemos? Os 3 retornaram à festa, a perfeita imagem de uma família unida por algo muito mais forte que convenções sociais ou expectativas, unida pelo amor que havia superado barreiras que muitos considerariam intransponíveis. Semanas depois, durante uma visita ao centro comunitário de Heliópolis, um incidente inesperado mudaria novamente o curso de suas vidas. Amanda, que acompanhava os pais naquele dia, desapareceu momentaneamente do campo de visão de Carolina. Quando a encontraram, estava na sala de atendimento pediátrico, examinando uma boneca com impressionante seriedade, sob o olhar divertido da médica responsável. Estou verificando se o coração está batendo direito, como mamãe faz, explicou.
A menina com toda a gravidade de seus 5 anos. No caminho de volta para casa, Amanda bombardeou os pais com perguntas sobre medicina, hospitalização e como consertar pessoas. Carolina e Gustavo trocaram olhares significativos. Parece que temos uma futura médica na família, comentou Gustavo, orgulhoso. Ainda é cedo para saber, ponderou Carolina, embora não conseguisse esconder o sorriso. Mas seria maravilhoso. Aquela pequena semente plantada na mente de Amanda floresceria nos anos seguintes. Sua curiosidade natural dirigiu-se cada vez mais para questões relacionadas à saúde e bem-estar. Aos 7 anos, já acompanhava a mãe em visitas supervisionadas aos centros comunitários, observando com olhos atentos como Carolina interagia com pacientes e profissionais. No 8º aniversário de casamento de Carolina e Gustavo, uma surpresa especial aguardava no jardim da mansão. Amanda, agora com 9 anos, havia organizado secretamente, com a ajuda das avós, uma renovação de votos para os pais. Sob a mesma figueira onde Gustavo anunciara o centro de saúde em Salvador anos antes, a família se reuniu para uma cerimônia íntima. Por favor, repitam depois de mim, instruiu Amanda com adorável seriedade, segurando um livro de onde havia meticulosamente preparado seu discurso. Eu prometo continuar te amando todos os dias, mesmo quando você estiver chato. Risos suaves percorreram o pequeno grupo, enquanto Gustavo e Carolina repetiam as palavras, olhando nos olhos um do outro com a mesma intensidade do primeiro dia. E prometo cuidar de você quando ficar velhinho e doentinho, continuou Amanda, provocando mais risos. Prometo cuidar de você quando ficar velhinha e doentinha, repetiu Gustavo, apertando as mãos de Carolina entre as suas. Mais velhinha porque você já é mais velho, acrescentou Amanda com a honestidade brutal das crianças. Obrigado pelo lembrete, filha, respondeu Gustavo, fingindo indignação, enquanto todos riam. Após a cerimônia improvisada, enquanto saboreavam o bolo preparado por Dona Conceição, Gustavo anunciou uma decisão que vinha considerando há meses. Decidi me afastar completamente da presidência do grupo, declarou para a família reunida. Fernando tem feito um trabalho excepcional como CEO e quero dedicar todo o meu tempo à fundação e a novas iniciativas. Que novas iniciativas? Perguntou Carolina, surpresa com o anúncio. Quero expandir nosso trabalho para a educação médica, explicou Gustavo, seus olhos brilhando com entusiasmo. Criar bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes que sonham em se tornar profissionais de saúde. Muitos talentos se perdem por falta de oportunidade. Carolina o encarou emocionada. Este era um Gustavo tão diferente do homem que conhecera anos atrás. Um homem que agora enxergava além dos números, que compreendia o valor de investir em pessoas. Seria um complemento perfeito ao trabalho que já realizamos, concordou ela, sua mente já processando as possibilidades. Poderíamos inclusive oferecer estágios nos nossos centros comunitários. Exatamente o que pensei, sorriu Gustavo. Uma abordagem sistêmica, desenvolvendo profissionais que já entendem a importância da saúde comunitária. Amanda, que escutava atentamente a conversa, interrompeu com uma pergunta. Eu poderia ser uma dessas pessoas? Gustavo e Carolina se entreolharam confusos. Como assim, querida? Perguntou Carolina. Você não precisa de bolsa de estudos. Mas eu quero ser médica e trabalhar nos centros, explicou Amanda com a lógica direta das crianças. Como aqueles jovens que vocês vão ajudar. Foi Dona Conceição quem respondeu, acariciando os cachos da neta. Você vai ser o que quiser, minha flor. E tenho certeza que será uma médica maravilhosa, se esse for seu caminho. Enquanto o sol se punha naquele dia especial, Gustavo observava sua família reunida no jardim. Carolina conversando animadamente com Fernando sobre os novos projetos. Amanda mostrando algo em um livro para Dona Conceição e Dona Elisa. O cachorro vira-lata que haviam adotado, por insistência de Amanda, correndo em círculos ao redor deles. Uma sensação profunda de gratidão o invadiu. A vida que construíra, com Carolina, era infinitamente mais rica e significativa do que jamais imaginara ser possível. A mansão, antes um símbolo de status e isolamento,
transformara-se em um lar vibrante, onde ideias floresciam e propósitos se fortaleciam. Naquela noite, quando finalmente ficaram sozinhos em seu quarto, Gustavo abraçou Carolina com intensidade. Sabia que esta é a melhor parte do meu dia? Quando finalmente somos apenas nós dois, confessou em voz baixa. Carolina sorriu, acariciando seu rosto. Mesmo depois de tantos anos. Especialmente depois de tantos anos, respondeu ele. Cada dia com você me mostra algo novo, algo que não havia percebido antes. Como o quê? Provocou ela, curiosa. Gustavo pensou por um momento. Como o fato de que verdadeira riqueza não está no quanto você tem, mas no quanto você pode dar sem sentir que está perdendo algo. Carolina o beijou suavemente. Quem diria que o magnata arrogante se tornaria um filósofo? Tenho uma boa professora, sorriu ele contra seus lábios. Os anos continuaram passando, trazendo novos desafios e alegrias. Amanda, agora com 12 anos, demonstrava cada vez mais sua vocação para a medicina, absorvendo conhecimentos com uma sede que impressionava até mesmo os médicos que frequentavam a casa. Sua paixão particular era a pediatria comunitária, inspirada tanto pelo trabalho da mãe